Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51, Salmo de Davi. E eu quero hoje aproveitar para continuar no contexto do que nós conversamos ontem. Ontem nós falamos do ponto mais baixo da história de Davi, o momento onde ele comete dois pecados gravíssimos. Ele adultera com Batseba e manda matar o marido dela para encobrir o pecado. Tem muitas lições que nós aprendemos nessa história, está nesse devocional que está salvo aqui no canal. E hoje eu quero comentar com vocês um pouco do Salmo 51, que é um salmo de lamento, um pedido de Davi por misericórdia no contexto desse acontecimento, de todas essas tragédias, fruto do pecado de Davi. Então abre tua Bíblia comigo no Salmo número 51 e antes de nós entrarmos no conteúdo dessa manhã, quero te convidar a se inscrever no canal. Você que é novo, é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, Salmo número 51. Eu quero ler com vocês aqui o versículo 7 até o 10, tá bom? O salmo todo é um salmo de lamento, de pedido de misericórdia, um salmo de Davi confessa o seu erro, mas eu quero enfatizar aqui os versículos 7 a 10 e eles trazem uma lição preciosa para nós e diz assim, Salmo 51, versículo 7 em diante. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas versões, um espírito reto, um espírito inabalável. Gente, para quem aqui não esteve ontem, Davi ele comete um erro gravíssimo, né? Adultério, ele manda matar a mulher com que ele adulterou para tentar esconder o pecado. A coisa só piora porque um abismo chama outro abismo. Todas as vezes que nós tentamos esconder um pecado, a situação só piora dentro de nós. E a coisa toma proporções gigantes. Davi ele nunca teve paz na sua casa e é um reflexo desse pecado que ele cometeu. Até citei ontem como os filhos de Davi são exemplo de como Davi não teve paz na sua casa. Um dos filhos de Davi, Absalão, chegou a perseguir o pai. Se pudesse, ele matava o pai para poder tomar o reino, né? Davi, como foge, Absalão chega, inclusive, a promover uma orgia pública com as concubinas de Davi. Esse ato já seria bizarro nos dias de hoje, mas naquela época ainda mais o fato de um guerreiro, né, um candidato ao reino, se deitar com as concubinas de um rei, era uma forma de demonstrar que superou aquele rei, que tomou o poder, né? Como se estivesse dizendo assim, agora sou eu que mando no pedaço. Absalão faz isso à vista de toda Israel, uma coisa macabra. Por exemplo, outros dois filhos de Davi, um homem, ele estupra a sua irmã, uma coisa assim, gente, nível de situações inimagináveis para você ver como a vida desse herói de Deus, o herói da fé, Davi, a família foi muito tortuosa porque ele não deu atenção para isso. Tem lições nisso aqui que estão no devocional de ontem. Se você quiser e puder, revisite, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Mas nós já estamos aqui no estágio avançado dessa história, que é onde Davi ele está arrependido. Davi ele foi confrontado do seu pecado, ele se arrepende do pecado. E no Salmo 51 existe aqui um pedido de misericórdia para Deus. E no versículo 7, gente, tem uma curiosidade interessante, o termo que ele usa, purifica-me com isopo. Essa palavra isopo, para você que só está ouvindo, né, não teve oportunidade de abrir a Bíblia comigo, isopo, H-I-S-S-O-P-O. Por que eu estou soletrando? Porque algumas pessoas acham que é purifica-me com isopor. E não se sinta envergonhado com isso, né, gente? Nenhum tipo de desconhecimento é questão para se constranger aqui. Na verdade, quando você começa a ler a Bíblia e não tem a contextualização errada, é natural que você tente interpretar a sua maneira. Mas isopo é uma planta associada à purificação, uma planta que tem propriedades medicinais associadas à purificação, inclusive dentro da religião judaica,
associada à purificação do contato com os mortos ou de um leproso, tá bom? Então, se você tivesse contato com um leproso ou tivesse contato com um morto, no caso de um funeral, para você ficar purificado, ritualmente apto, você tinha ali um procedimento com essa planta chamada isopo. É por isso que Davi fala assim, purifica-me com isopo. O contato com a lepra diz respeito a uma doença que é incurável. Naquele momento não havia cura para a lepra. As curas que se tem para a lepra, as primeiras são milagrosas, são Jesus fazendo essa cura para o leproso. E a questão do morto é uma coisa óbvia, né? Para a morte, é claro que Deus pode ressuscitar quem Ele quiser. Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, mas a morte ela é um caminho natural, uma sequência natural da nossa existência, uma passagem para um outro plano. Então, para essas duas situações drásticas, tinha o isopo, que era uma limpeza ritualística. Davi está usando todo esse contexto para dizer assim, Deus, me purifica com isopo. Eu preciso de uma purificação interna, de uma purificação completa. Então ele fala, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Inclusive, há algum tempo atrás, teve uma polêmica nessa questão do mais alvo que a neve serei, porque algumas pessoas interpretam isso aqui como uma expressão de cunho racista, mas na verdade não tem a ver com racismo essa expressão. A ideia de brancura como a neve diz respeito a uma coisa muito limpa, tá? E nesse contexto aqui não tem a ver com a cor de pele, cor clara, cor escura, mas sim essa questão de limpeza de um pecado que está sujando a alma. Tanto não tem a ver com essa questão de cor clara, cor escura, perdão, da pele, que, na verdade, a lavagem que nós temos espiritual, de acordo com a Bíblia, é pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é vermelho, a representação de um sangue é a cor vermelha. Então, se você se lava com sangue, você não vai ficar fisicamente, biologicamente falando, branco como a neve, né? Então, a ideia aqui é tudo uma série de expressão idiomática, de figuras, de símbolos, e por isso que é tão importante nós estudarmos a palavra de Deus. Mas o que eu quero falar com vocês aqui, a primeira coisa, gente, Davi, ele entende a gravidade do pecado dele. Gente, o pecado, ele é grave. O pecado, ele é tão grave que ele é a razão de todos os males que nós temos hoje na existência. Pense num mal. Imagine em um mal. Todos os males, todos eles. O pecado é a origem desses males. A morte entra no mundo por causa do pecado. Diversas coisas ruins entram no mundo por causa do pecado. Então, Davi, ele entende a gravidade do pecado dele. Há pessoas que, infelizmente, tentam compensar o pecado com boas obras. Atenção, atenção. Boas obras não compensam pecado. Boas obras não compensam pecado. Eu estava estudando sobre a história de um determinado, vamos colocar assim, um determinado criminoso, né? Um criminoso famoso. E esse criminoso tem muitos defensores. E aí uma das pessoas, assistindo um documentário, uma das pessoas fala assim, olha, ele comete crimes, mas pelo menos ele nos ajuda com cesta básica. Falaram assim, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, tantas atrocidades acontecem. E uma cesta básica, por exemplo, é um salvo-conduto para que a pessoa cometa tantos males. Comecei a refletir naquilo. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre como várias vezes nós também tentamos compensar o pecado com atitudes purificadoras. Há pessoas, por exemplo, que pensam assim, olha, eu posso estar com a vida bagunçada, mas toda semana eu vou na igreja. O meu culto ali semanal, a minha oração eu faço. Eu busco a Deus diariamente. Não conserta a vida, mas busco a Deus diariamente. Né? Há pessoas que tentam se redimir através das suas obras, mas o Evangelho, ele nos mostra que o pecado é tão grave que não tem como nós nos redimirmos pela nossa própria força. Mas tem uma boa notícia para você. Tem alguém que morreu na cruz do Calvário para poder pagar o preço de todos os seus pecados. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque mesmo que o pecado seja acima do nosso alcance, não há nada que nós possamos fazer para consertar o pecado, tem alguém que poderia fazer algo e fez algo. Jesus, ele morre numa cruz. Você tem ideia da gravidade do pecado? Deus tem que mandar o filho dele, Jesus, morrer numa cruz para que o nosso pecado seja purificado. Você entende a gravidade disso, gente? Não é uma multa, uma infração,
uma questão pequena, lá na justiça de pequenas causas, né? Fora de pequenas causas. Não, não, não. É uma coisa grave. O pecado é tão grave que envolveu uma sentença de morte, que era para ser paga por mim, por você, e foi paga por Jesus. Graças a Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, quero te dar essa boa notícia. A Bíblia fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, o preço pelos nossos pecados foi pago na cruz do Calvário. Então, Davi, ele entende a gravidade do pecado dele. Ele não tenta mais diminuir a gravidade do pecado. Ele sabe que o que ele fez foi terrível. Inclusive, gente, essa é uma das marcas de quem está verdadeiramente arrependido. É você reconhecer que o que você fez foi grave. Essas são as marcas. Tem um pastor, talvez vocês conheçam, alguns conhecem aqui, pastor Luiz Hermínio, né? E Luiz Hermínio tem uma frase interessante que ele fala assim: quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Essa frase é interessante porque, de fato, quando nós tentamos dar muita desculpa para o nosso pecado, note, eu não estou dizendo a pessoa que está se conhecendo, que às vezes é bom você procurar saber por que você fez algo. Você vai buscar a origem dentro do seu coração. Isso é uma coisa. Dar desculpa é outra. Quando você dá desculpa, você tenta diminuir a gravidade do que você fez. Então, quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Meu irmão, boa coisa é se arrepender. Se arrependa logo, se arrepende, passa pelo processo de cura, de purificação. E Deus vai te restaurar, eu creio nisso. A Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa o pecado alcança a misericórdia. O prazer de Deus não é te punir. Deus não está aqui com o martelo da sentença esperando você errar para poder te lançar no inferno. Não. O prazer de Deus é te restaurar. Se você realmente estiver arrependido e quiser ser restaurado, Deus vai te restaurar. Então Davi, ele entende a gravidade do pecado dele e ele entende também que Deus tem condição de transformar a história dele. Então, embora o pecado seja mais grave do que qualquer coisa que nós possamos fazer, Deus, ele é maior do que o nosso pecado. Entende? Vou falar algo aqui que para alguns pode ser polêmico. Mas quem está no devocional aqui comigo já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Algumas pessoas falam sobre Pedro e Judas para falar a diferença de remorso e arrependimento, né? E aí tem, por exemplo, Pedro... Desconcentrei que apareceu aqui uma ligação aqui, gente, perdão. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes e aí depois ele volta para os pés do Senhor. Judas trai Jesus e tira a sua própria vida. Aí algumas pessoas falam assim, olha, Judas teve um remorso. Se Judas se arrependesse, o remorso é só o sentimento, mas o arrependimento que é o verdadeiro. Mas na verdade, gente, uma pessoa para tirar a própria vida pelo que aconteceu, eu tenho certeza que Judas estava arrependido. Mas certeza absoluta. A prova disso é que Judas, ele traz Jesus por 30 moedas de prata e ele devolve o dinheiro. Ele não gasta o dinheiro, não. Ele devolve. Ele se deu conta da besteira que fez. Meu Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, se eu pudesse voltar no tempo para não fazer a besteira que eu fiz, eu voltaria. Entende? Agora então, Tiago, já que Judas se arrependeu, qual a diferença? É que Judas, ele não creu que a graça de Deus, o amor de Jesus, fosse maior que o pecado dele. O que Judas pensou foi o seguinte, o que eu fiz foi tão horrível que não tem mais jeito para mim. O que eu fiz foi tão ruim que é impossível Deus me perdoar. Eu te garanto. Na verdade, essa é muita ousadia minha, né? Vou dar uma opinião minha. Você fique livre para pensar isso. Mas o Jesus que me é apresentado na Bíblia, o Jesus que eu amo, o Jesus que eu sirvo, o Jesus que me perdoou de muitos pecados, esse Jesus, eu garanto para você, que esse Jesus, se Judas, depois de traí-lo, Judas chegasse lá na cruz, com Jesus crucificado, pedisse perdão, Jesus perdoaria. O caráter de Jesus me leva a crer que Jesus perdoaria. E sabe outra coisa? E aqui agora já não é mais opinião pessoal, isso aqui é teologia séria. Quando eu falo opinião pessoal, é teologia séria, porque eu não posso colocar a minha opinião acima de tudo, né, gente? Compartilhando com você o meu coração. Mas uma coisa que é acima da minha opinião, é a palavra de Deus. É que Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele é maior do que qualquer pecado. Tanto que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário há 2000 anos atrás é suficiente para pagar o preço do pecado de toda a humanidade, todo ser humano que existiu, desde Adão e Eva
até os dias de hoje, até aqueles que vão nascer ainda vão cometer pecado. Jesus não precisa morrer na cruz todo dia. Jesus não precisa morrer na cruz todo ano. Olha, de 10 em 10 anos tem que morrer na cruz porque o saldo, né, do pecado esgotou. Não. Um sacrifício só, o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir o pecado de toda a humanidade. Entende por que eu creio isso sobre Judas? Mas eu quero trazer esse exemplo aqui para você entender que Davi, ele sabia que só Deus poderia resolver o problema dele. Gente, tem coisas que só Deus pode resolver na nossa vida. Mas, Thiago, você é contra outros tipos de tratamento? Pelo contrário, eu acho que alguns tipos de tratamento, de terapias, de conversas, de atitudes, são ferramentas pela qual Deus nos cura, pela qual Deus nos trata. Mas sem Deus, se tirar Deus da equação, não adianta de nada. Tem coisas aí no teu coração que só Deus pode mudar. Eu quero fechar esse devocional aqui com essa reflexão, baseada no versículo 10, porque Davi, ele está orando a Deus, e no versículo 10 ele fala assim, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus. Essa expressão aqui, cria em mim, é do verbo original bara. Bara é criar do nada. Bara é criar do nada, não é, digamos, reformar o coração. Davi poderia falar assim, olha, meu coração está destruído, reforma meu coração. Não, ele fala cria. Ele está dizendo assim, me dá um coração que eu nunca tive. Cria em mim um coração puro. Por que eu quero fechar com isso aqui? Porque talvez você diga assim, Thiago, toda a minha vida eu fui uma pessoa ruim. Desde que eu me conheço por gente, eu fui uma pessoa mentirosa. Toda a minha vida eu fui uma pessoa promíscua. Toda a minha vida eu nunca confiei em ninguém. Toda a minha vida assim. Talvez tenha no teu coração aquele pensamento que o poeta colocou em música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Mas na verdade, gente, o evangelho, ele tem esse poder de criar em nós um coração novo. É claro que esse formato, essa oração, traz uma simbologia metafísica. A ideia não é que Deus vai trazer um transplante físico de coração para você. Vai na mesa de cirurgia, tira o seu coração físico, bota outra. A ideia não é essa. A ideia não é bombear sangue novo apenas. A ideia aqui é trazer um espírito renovado e ter características que você nunca teve. Despertar coisas em você que nunca foram despertas. Talvez você diga assim, Thiago, olha, eu consegui mudar tais coisas na minha vida, mas tem outras coisas que eu nunca consegui mudar. Se Deus entrar na história, ele vai mudar. Por quê? Porque o salmista sabia que Deus, ele é capaz de criar um novo coração em nós. Você pode viver o que você nunca viveu, você pode sentir o que você nunca sentiu, você pode ser transformado num nível que você nunca imaginou. Clame a Deus, busque a Deus com fé. Tem uma canção muito conhecida, muito clássica já na igreja cristã brasileira, e nós cantamos várias vezes lá na igreja, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. E aí o refrão vai dizer assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. E essa é uma boa oração para nós fazermos, né? Deixa eu compartilhar um bastidor para você, para a gente fechar esse devocional. Quando nós estamos ministrando música lá na nossa igreja, a equipe, a banda lá, sempre a gente não sabe a palavra que vai ser pregada, né? A gente tá recebendo a palavra ali como a igreja está recebendo, a gente não sabe o que é que vai sair ali. Então, no final da palavra, a gente sempre tenta buscar uma música que vai encaixar com a palavra pregada. E nem sempre vai ter uma música pronta ali, que a banda conhece, que a igreja conhece, que todo mundo conhece, que vai se encaixar com a palavra. Mas essa canção, Dá-me um Coração Igual ao Teu, é incrível como ela se encaixa com praticamente qualquer pregação. Porque qual a ideia de uma pregação da palavra de Deus? É gerar transformação no ouvinte. E essa canção, ela sintetiza exatamente isso. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Gente, nós precisamos fazer do Salmo 51 a nossa oração de vida. Talvez você diga assim, mas Thiago, eu nunca cometi um erro tão grave quanto o de Davi. Será? Será? O erro de Davi foi grave? Foi. Mas o erro de Davi, ele tem uma repercussão social. As pessoas ficaram sabendo do crime que Davi cometeu, né?
As pessoas ficaram sabendo do escândalo que houve. Mas tem muitas coisas dentro de nós que, mesmo não tendo uma repercussão social, tem um dano espiritual para a nossa vida. Vai machucando a nossa alma, vai distorcendo os nossos valores, vai tirando a alegria da vida, porque é isso que o pecado faz, entende? E é momento de nós clamarmos a Deus e aprendermos, fazermos disso uma oração de vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito estável. Eu quero orar com você nesse momento, te dizendo que tem um Deus que é maior, mais forte e tão amoroso quanto você nunca conheceu. E ele é mais profundo do que o seu pecado. Ele é mais forte do que o seu erro. E é o único, atenção, Deus é o único que passa uma borracha nos seus erros. A sociedade muitas vezes não passa, as pessoas não passam, talvez a sua mente você não passe, mas Deus ele passa uma borracha nos seus erros, não fazendo com que os seus erros deixem de existir. O passado sempre vai estar lá, mas Deus ele ressignifica os seus erros. Uma das principais razões de um cara que cometeu um pecado tão grave ser chamado como homem segundo o coração de Deus está aqui, ó. Porque errar, gente, todo mundo erra. Davi errou, eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas se arrepender e reconhecer a completa dependência de Deus, como Davi reconheceu, aí são poucos. E eu oro para que você seja um desses, que reconheça o estrago que o pecado já fez na sua vida, mas reconheça que existe um Deus que pode transformar a sua história, pode criar em você, do nada, um coração reto, um coração novo e um espírito reto, um coração puro e um espírito inabalável. Amém? Vamos orar juntos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que nos traz consolo, nos traz vida. Eu oro, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito sopre no coração de cada um agora uma renovação profunda, algo do céu, algo diferente, Senhor. E que o Senhor possa moldar a transformação que só Tu consegues fazer, que nenhuma ferramenta humana, que nenhum ser humano consegue fazer. Vai, ó Deus, tocando agora nas áreas da nossa alma, do nosso espírito, que nenhum homem consegue tocar, que nem nós mesmos conseguimos alcançar dentro de nós, do nosso coração, do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Meu Deus, vem transformando, Pai, e coloca em nós um coração puro e um espírito reto, para a honra e glória do Seu nome. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas aqui no YouTube. Também, antes de sair desse vídeo, deixa um comentário sobre qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração. Deixa eu te lembrar, teu comentário é muito importante para que eu tenha um feedback de como Deus está te tocando e eu faço questão de responder todos os comentários colocados aqui. Para mim é uma alegria compartilhar esses breves minutos do dia com você, tá bom? Tamo junto sempre, shalom no coração. A gente se encontra por aí de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Até mais, gente!